Ao comprar ou vender um automóvel, a transferência de propriedade dele é necessária. Mas como fazer a transferência de veículos em 2022? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu selecionei informações sobre como a transferência ocorre atualmente. Igualmente, trouxe dados sobre recentes mudanças nesse sistema, bem como as consequências em não cumprir com os prazos da transferência de propriedade. Por isso, continue nesse vídeo até o final e veja o que fazer quando ocorrer a compra ou a venda de um veículo. Dessa maneira, garanta a regularidade do veículo e a compatibilidade dele com as leis de trânsito. Então, como fazer a transferência de propriedade? Bom, a transferência de propriedade ela é necessária sempre que houver a venda e a compra de um veículo, motocicleta, tanto quando a compra ocorrer em concessionária ou diretamente como um terceiro. Seja como for, é preciso sinalizar que a propriedade foi alterada. Você precisa ir ao Detran e fazer essa informação. E por que precisa fazer isso? Porque a pessoa que vai estar dirigindo um veículo em seu nome, ela pode cometer algum crime, algum acidente, fugir, pode cometer algumas multas e os pontos vão para sua carteira. Imagina essa pessoa não pagar o licenciamento anual. E sabe o que acontece? Que se você não pagar, o Estado emite uma dívida ativa e vai para a Procuradoria Geral. E aí você vai protestar o seu nome. Então, se você vendeu ou comprou, exige a transferência de propriedade de imediato. Em 2021, teve os novos procedimentos para transferência. Entrou em vigor uma resolução do CONTRAN que ela determina uma série de questões importantes para os proprietários de veículos, inclusive em relação à transferência de veículo. Foi criada a autorização para a transferência de propriedade de veículos em meio digital, que é ATPV. É um documento gerado pelo órgão de trânsito em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência de propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas. Em outras palavras, o Detran exige que você leve as informações do comprador e eles irão preencher o verso do DUT, do CRV, para você. Em alguns estados é possível fazer de forma online. Outros, como o Amazonas, precisa gerar uma taxa, pagar, levar os documentos ao Detran para poder ser feita essa ATPV, como RG, CPF, comprovante de residência, contrato social, se for alguma empresa, e informar os valores da venda, o valor da venda e os e-mails. Sobre aquele DUT verdinho, ainda continua valendo, normalmente. Com a migração da transferência de veículo e comunicação dela para a ATPV, o CONTRAN determinou o fim desse documento físico, que é o papel moeda, que eram aqueles verdinhos lá, né? Assim, anteriormente, o ATPVE, que era emitido para todos os proprietários, passa a ser um documento que somente se faz necessário caso um veículo tenha sofrido a transferência e tenha o interesse em fazer a mudança da propriedade. Depois de preencher o DUT verdinho, caso você tiver, ou recebeu a ATPV, que é o verso do DUT, agora preenchido e emitido pelo Detran, vocês precisarão ir ao cartório para reconhecer ambas as assinaturas, do comprador e vendedor. Cada um pode ir no dia que quiser. E o próximo passo será levar o veículo para uma vistoria, empresas credenciadas de vistorias. Depois é apenas reunir toda a documentação, agendar o seu atendimento ao Detran ou ir ao seu despachante de preferência. No caso aqui no Amazonas, o da Bela Despachante. O que acontece se não fizer a transferência de veículo em tempo, vai aplicar uma multa no valor de 195, mas houve a mudança também em relação a esse prazo e os valores. Ano passado era, como eu falei, 195,23 e agora passou a ser R$ 130,16. E aí, com essa situação da multa, aqui no Amazonas não gera penalidade de pontos na carteira. Tem alguns estados que, se eu não me engano, gera a pontuação na carteira. Praticamente o vídeo foi abordando sobre a transferência de propriedade. E é claro, se esse vídeo foi útil para você, deixe seu joinha, me mande as suas dúvidas aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, caso você tenha interesse em mandar para alguém que está vendendo ou comprando carro. Não se esqueça de se inscrever. Eu fico aqui, a gente se vê até a próxima. Tchau!